Fala galera do canal Vamos Focar! Estamos aqui para mais uma videoaula e essa você também irá adorar. O tema escolhido é Botânica para você. Se ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí, aperta o sininho, dá o joinha. Minhas redes sociais estão aqui para você me seguir, hein? Não esquece não. Vamos à aula, galera! Vamos à aula! Então vamos lá, vamos começar com o reino planta. E aí você precisa lembrar que o reino planta está organizado em 4 filos. O filo Bryophyta, o filo Pteridophyta, o filo Gymnosperma e o filo Angiosperma. E aí, inicialmente, é sempre importante analisarmos as características gerais do reino planta, de um modo geral, evidentemente. Então, o que acontece? Primeiro, você precisa entender que os indivíduos que compõem o reino planta são todos autótrofos. Evidentemente, são todos eucariontes, autótrofos porque produzem o seu próprio alimento através do processo fotossintético. Beleza? Vale colocar também que a reprodução, tá, dos indivíduos que compõem o reino planta é por alternância de geração, certo? Ou o que nós chamamos de metagênese. Então eu tenho no mesmo ciclo reprodutivo 2 fases. A fase assexuada, que eu vou chamar de fase esporofítica, e a fase sexuada, que eu vou chamar de fase gametofítica. Conforme eu for falando de cada filo do reino planta, eu vou especificando as características gerais de cada filo. Então, vamos começar com o filo Bryophyta. Então, o filo Bryophyta, ele é representado pelos musgos, pelas hepáticas e pelos antóceros. E aí nós temos indivíduos que são dependentes da água, porque a célula reprodutiva masculina é flagelada e precisa da água para chegar até a célula reprodutiva feminina. Outro ponto importante, as briófitas são plantas chamadas de criptógamas. Por quê? Porque guardam as células reprodutivas em uma cripta. Então são plantas que não apresentam organização histológica, apresentando apenas o tecido meristemático como tecido fundamental, ok? Também são plantas que não apresentam sistema de condução, ou seja, são plantas avasculares. Quanto ao ciclo reprodutivo, também Então, o ciclo reprodutivo das briófitas acontece também em 2 fases. A fase assexuada, que é a fase esporofítica, e a fase sexuada, que é a fase gametofítica. Lembre que a fase esporofítica é uma fase curta nas briófitas, e a fase gametofítica é uma fase lenta. Ok? Presta atenção aí que a fase intermediária das briófitas nós chamamos de protonema, que vai dar origem ao gametófito masculino e feminino. Estes, por sua vez, produzirão as células reprodutivas masculinas e femininas que irão passar pelo processo de fecundação a partir da dependência da água, dando origem ao esporófito, que é o indivíduo adulto. Filo número 2, ou seja, o filo das pteridófitas. E aí você me pergunta, professor, quais são os representantes do filo das pteridófitas? Então nós temos principalmente as avencas e as samambaias. São os 2 representantes de relevância, os 2 representantes mais cobrados em todos os vestibulares do país. E aí a gente vem com as características gerais. Inicialmente, as pteridófitas também são plantas criptógamas, ou seja, guardam as células reprodutivas em uma cripta. Só que agora a gente já consegue perceber a presença de tecidos organizados, tá? Juntamente com o desenvolvimento do tecido meristemático, e a gente já vai perceber aí a presença de vasos condutores. Ou seja, as pteridófitas são plantas traqueófitas, ou seja, apresentam um sistema de condução. Outro ponto, ciclo reprodutivo, também por... Outro ponto, ciclo reprodutivo, também por metagênese, ou seja,
eu tenho uma fase assexuada, que é a fase esporofítica, só que no caso das pteridófitas, essa fase é lenta, certo? Ela é duradoura. E tem uma fase gametofítica, que no caso das pteridófitas é uma fase rápida. A fase intermediária das pteridófitas é o protálogo, que poderá ser masculino, ou seja, gametófito masculino, ou feminino, ou seja, gametófito feminino. Então, consequentemente, esses gametófitos produzirão células de reprodução. Essas células de reprodução irão se fecundar em meio aquático e, consequentemente, eu terei um novo indivíduo adulto que eu vou chamar de esporófito, tá? Que é um indivíduo com carga genética 2N. E aí, agora, a gente para observar o filo número 3, ou seja, o filo Gimnosperma. E aí você me pergunta, professor, quais são os representantes do filo Gimnosperma, ou seja, das plantas gigantes? Bem, nós temos os pinheiros, temos as palmeiras, temos os cipestres, temos as sequoias e temos os cedros. Uma pergunta bem interessante é a seguinte, por que as gimnospermas crescem tanto? É devido ao processo de polinização. O principal tipo de polinização das gimnospermas é a polinização através do vento, que nós chamamos de anemofilia. Agora, veja bem, as gimnospermas, elas deixam de ser criptógamas e passam a ser chamadas de plantas fanerógamas. Por quê, professor? Porque as gimnospermas expõem o aparelho reprodutor, ou seja, a flor é o local de exposição do aparelho reprodutor. As gimnospermas também são plantas traqueófitas, ou seja, apresentam um sistema de condução, e agora você já percebe um xilema e um floema bem definidos, e também são plantas chamadas de espermatófitas, porque produzem sementes. O ciclo reprodutivo segue o mesmo padrão, então eu vou ter uma reprodução por metagênese. Só que as gimnospermas, você precisa lembrar, não produzem frutos. Você tem uma estrutura chamada de estróbilo, que alguns autores chamam de flor, e essa flor ela é pouco atraente. Logo, as sementes produzidas pela estrutura da flor, elas são chamadas de sementes nuas. Por quê? Porque gimnosperma não produz fruto. Fica ligado, hashtag não seja um pato morto. Vamos ao filo número 4, ou seja, o filo das angiospermas, as plantas mais dispersas e mais bem adaptadas no planeta, hein? E aí, galera, a gente segue o mesmo padrão com relação às características. Então, nós temos como representante das angiospermas todas as plantas que produzem frutos. Gimnospermas não produzem frutos. As sementes são nuas, mas as angiospermas produzem frutos sim. Tá? E aí nós temos angiospermas de vários tamanhos, com várias características. Mas o que você tem que saber é que as angiospermas são as plantas mais dispersas, mais bem adaptadas no planeta. Então, são plantas fanerógamas, ou seja, produzem flores. São plantas traqueófitas, ou seja, apresentam um sistema de condução muito bem organizado. E são plantas espermatófitas porque produzem sementes, tá? Possuem sementes. Agora, o filo angiosperma está dividido em dois grupos de plantas. O grupo das monocotiledôneas e o grupo das eucotiledôneas, chamadas anteriormente de dicotiledôneas. Ok, as monocotiledôneas apresentam algumas características gerais, como por exemplo, o tipo de raiz. A raiz das monocotiledôneas é uma raiz que nós chamamos do tipo fasciculada ou em cabeleira, onde você não encontra um eixo principal de raiz. E as folhas das monocotiledôneas são folhas que apresentam uma organização de venação que nós chamamos de venação do tipo paralelinerva, que vai formar a estrutura da folha. A folha da monocotiledônea é uma folha incompleta, apresentando somente base e a lâmina foliar. Ok? Um ponto primordial das monocotiledôneas é porque a semente origina um cotilédone só. E aí nós temos como cotiledôneas? Nós temos o arroz, nós temos o milho, nós temos a cana-de-açúcar, tá? E nós temos o trigo e o bambu. Então fica ligado aí. Já as dicotiledôneas, a semente origina 2 cotilédones. E aí nós temos como exemplo o amendoim, o café, o abacate. Beleza? Agora, a raiz da dicotiledônea é uma raiz que nós chamamos de axial ou pivotante,
onde nós vamos encontrar aí uma raiz principal e as raízes secundárias partindo da raiz principal. A folha da eucotiledônia é um tipo de folha que nós chamamos de folha completa, ou seja, com base, pecíolo e limbo foliar. É um tipo de folha que nós chamamos de peninerva, devido à organização da venação da estrutura foliar. Beleza, galera? Beleza, galera? Então, eu apresentei para vocês as características gerais, ou seja, a classificação do reino planta. Observamos as características gerais das briófitas, características gerais das pteridófitas, características gerais das gimnospermas e características gerais das angiospermas. Então, aproveita esse vídeo aí, essa videoaula e construa o seu capital biológico comigo. Então, se você gostou dessa videoaula, se inscreve no meu canal, aperta o sininho e dá o joinha, porque eu estou postando constantemente videoaula aqui no canal. Vamos focar! Eu sou o professor Edivaldo Nascimento, o seu professor de biologia, e até a próxima. Valeu!